As pessoas param seus carros na estrada, saem deles e olham para cima maravilhadas. Nas cidades, todos saem para as ruas. As varandas e telhados das casas estão cheios de pessoas olhando para a lua chocadas. Ela está vermelha. Algumas pessoas gritam que é o fim do mundo, outras procuram abrigo. De fato, a lua branca de sempre agora parece que foi mergulhada em tinta vermelha. Não há necessidade de ter medo se você vir uma coisa dessas. Pelo contrário, curta a vista, pois você testemunhou um fenômeno astronômico raro. Esse é um eclipse lunar total. Aqui está o Sol. Ele fica no centro do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus e aqui estão a Terra e a Lua. A Terra leva 365 dias para orbitar em torno da estrela. Ao mesmo tempo, a Lua gira em torno da Terra e orbita completamente o nosso planeta em 27 dias. A Terra cria uma zona de sombra e às vezes a Lua passa por ela. A sombra é em forma de cone e gradualmente se estreita. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Isso é como 9 comprimentos da linha do Equador. A essa distância, a largura da sombra é cerca de 2,6 vezes a largura da Lua. Quando a Lua está nessa zona, a luz solar direta não a atinge. Ou seja, ela deveria ter desaparecido, mas em vez disso, fica vermelha. Tudo porque os raios do Sol passam pela atmosfera da Terra. Eles se espalham e a maior parte da luz azul desaparece, mas os raios vermelhos e laranja continuam e atingem a superfície da Lua. Pronto, você vê um fenômeno chamado lua de sangue. A propósito, essa curvatura da luz ocorre ao pôr do Sol e ao amanhecer. A atmosfera dispersa a luz azul e você vê um céu vermelho e laranja. Se você estivesse na superfície lunar durante um eclipse lunar total, o planeta Terra estaria exatamente entre você e o Sol. Então, você conseguiria observar o eclipse solar. A superfície da Terra ficaria inteiramente escura para você, e tudo o que veria seria a coroa do Sol iluminando as bordas do planeta. A Terra vista da superfície lunar é quase do mesmo tamanho que a Lua vista da superfície da Terra. Esse eclipse vermelho da Lua é raro porque vários fatores devem coincidir. Um deles é que a Lua deve estar cheia. Normalmente, você pode ver 2 eclipses lunares totais por ano. Em 2038, você poderá ver 4 desses eclipses. E o eclipse em si pode durar até 108 minutos. Mas isso é raro, e a última vez que uma lua de sangue tão longa foi vista foi no ano 2000. Muitos anos atrás, as pessoas não sabiam tantos fatos sobre o nosso satélite, e a visão de uma lua vermelha as assustava. Era tipo um mau sinal e um prenúncio de problemas. As pessoas que conheciam o calendário dos eclipses podiam aproveitá-los. Por exemplo, Cristóvão Colombo tinha um almanaque astronômico e sabia quando ocorreria o próximo eclipse lunar. Ele assustou os habitantes das ilhas do Caribe quando previu a lua vermelha. Uma vez, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a lua estava uma bola vermelha de lava. Este é o nosso sistema solar. Ele é cheio de poeira e asteroides que estão constantemente se esbarrando, jogando tipo um bilhar espacial. Essa é a Terra. Ela está recém começando a esfriar dos constantes impactos de asteroides e cometas. Mas então, Theia aparece no horizonte. Um planeta do tamanho de Marte. Ele tinha uma órbita caótica e se aproximava da Terra em espiral. O choque foi inevitável e, a certa altura, ocorreu uma das maiores colisões do nosso sistema solar. O planeta Theia atingiu a Terra em um ângulo que arrancou parte da crosta terrestre e a arremessou no espaço. A Terra, por sua vez, absorveu parte do planeta que a colidiu. Os destroços do choque a circularam por um longo tempo em uma espécie de anel, quase como os de Saturno. Os detritos em órbita colidiram e se amontoaram em torno de um centro de gravidade comum. E foi assim que surgiu a nossa Lua. Existe uma teoria de que essa colisão ajudou a dar origem à vida no nosso planeta. Theia atingiu a Terra em um ângulo perfeito. Se o acidente tivesse sido frontal, ambos os planetas provavelmente teriam sido destruídos em uma explosão gigantesca. Se o impacto tivesse sido tangencial, não haveria detritos suficientes na órbita da Terra para formar a Lua. Mas tiramos o bilhete premiado. A Lua estabilizou a rotação da Terra. A colisão destruiu a crosta sólida do planeta e permitiu a formação de oceanos. Lembra, a água é a base da vida. Quando os núcleos da Terra e de Theia se fundiram, obtivemos uma poderosa magnetosfera. Ela protege todos os organismos vivos da radiação solar. A Lua, juntamente com o Sol, controla as marés. A gravidade dela parece atrair a água da superfície da Terra. O Sol faz a mesma coisa. Ou seja, se imaginarmos a Terra como uma bola de água, haveria 2 montanhas, uma do lado da Lua e outra do lado do Sol.
E à medida que a Lua se move ao redor da Terra, essa montanha de água se move com ela. Se você estivesse em mar aberto com uma trena, veria que a Lua atrai a água para si em torno de 10 a 15 centímetros. A Lua está gravitacionalmente presa com a Terra. É por isso que ela está sempre voltada para nós com um lado, como o Mercúrio e o Sol. Mas a Lua não fica parada. Ela está gradualmente se afastando do nosso planeta, cerca de 4 centímetros por ano. Não logo, mas em cerca de 600 milhões de anos, ela terá diminuído tanto no nosso céu que não conseguiremos mais ver eclipses lunares. Você vê essa cratera? É Tycho. Ela é visível durante a lua cheia por causa desses raios brilhantes que se estendem a milhares de quilômetros do epicentro dela. Essa é a cratera mais jovem da Lua. Os cientistas dizem que ela apareceu lá devido ao impacto de um meteorito há cerca de 109 milhões de anos. Naquela época, os dinossauros estavam vagando pela superfície do nosso planeta e podem ter visto o impacto. Provavelmente, ele foi acompanhado de uma grande explosão e parecia uma saudação no céu noturno. A humanidade adora explorar a Lua. Enviamos um monte de missões para lá. Um total de 12 pessoas puseram os pés na superfície lunar. A força gravitacional lá é 6 vezes menor do que na Terra. Portanto, se uma pessoa no nosso planeta pesa em média 80 quilos, na superfície da Lua a balança mostraria apenas 13 quilos, como o peso de um cachorro médio. É por isso que os astronautas se moviam, pulavam e caíam de maneira tão estranha lá. E você seria 6 vezes mais forte na superfície da Lua. Aqui na Terra, uma pessoa em média consegue levantar cerca de 60 quilos. Mas na Lua, você conseguiria erguer uma motocicleta grande ou um urso cinzento. A superfície lunar é coberta com regolito, que é a poeira lunar que cobre o solo. Essa poeira é boa para preservar as pegadas. Aqui está a pegada mais famosa, que deu origem a muitas teorias malucas. Essa é a pegada, e aqui está o sapato que a deixou. Mas o sapato é completamente plano. Isso é explicado de forma simples. Os astronautas usavam botas extras para caminhar na superfície lunar, que tem exatamente o tipo de sola que deixou essas marcas. Além das pegadas, deixamos muitos objetos fascinantes na Lua. Vários astromóveis lunares, uma bola de golfe, bandeiras e resíduos humanos. Há também muitos satélites estragados e partes de foguetes. Ao todo, cerca de 187 mil quilos de objetos feitos pelo homem estão lá. Esse é o peso de 3 aviões de passageiros, ou 31 elefantes adultos. No futuro, planejamos retomar as missões à Lua. Novas sondas irão explorar a superfície do nosso satélite para encontrar recursos naturais lá. Ela também é um ótimo lugar para testar novos astromóveis. Vamos até construir algo como a Estação Espacial Internacional na órbita da Lua, a plataforma orbital lunar, que será conveniente para explorar nosso satélite e lançar naves espaciais no espaço. Se você partir daqui, a espaçonave não precisará gastar quase todo o combustível dela para vencer a força da gravidade terrestre. Assim, a estação economizaria combustível e dinheiro. Os cientistas esperam que possamos extrair água da superfície da Lua. Está provado que há gelo lá, principalmente no fundo das crateras onde a luz do Sol não chega. Talvez enviemos um astromóvel para lá que possa perfurar alguns metros na superfície em busca de água. A humanidade já tem tecnologia para construir uma colônia completa que levaria até 3 dias para chegar lá. Só precisamos de painéis solares e materiais de construção suficientes para a Lua. Não há atmosfera na Lua. Assim, os potenciais habitantes lunares estariam indefesos contra a radiação solar. Teríamos que construir casas no subsolo para fornecer proteção. As impressoras 3D modernas ajudarão a tornar a construção fácil e rápida. No entanto, os suprimentos de comida e água só podem ser mantidos por suprimentos constantes da Terra. O mesmo vale para o oxigênio. Cada lançamento de foguete custa milhões de dólares. Então, por enquanto, a colonização da Lua está em questão. A Lua também pode se tornar um objeto para o turismo espacial. Imagine, uma nave espacial é lançada da Terra. 3 dias de viagem e você está orbitando a Lua. O módulo lunar se desencaixa e você pousa na superfície dela. Você monta o astromóvel, explora as crateras e depois retorna ao módulo de pouso. Os motores ligam, o módulo de aterrissagem o leva de volta à órbita. Você atraca com a nave e retorna à Terra. Parecem ótimos planos para uma semana de férias. Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia.
Então, o que estou querendo dizer é que por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para a comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. E elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem 1/8 da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. Ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes, ter evoluído na Terra.
Essa substância refletia a luz do Sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa, antes de todo o verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam através delas. Às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1448 e 1931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas 0,01% do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Malheur e cobre uma área de 9,58 km². Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35 mil toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de planeta anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. Isso é o que eu chamo de um voo de longa distância. O espaço não deveria ser escuro, pois há estrelas em todos os lugares. Elas não deveriam iluminar tudo ao redor? Você não vê estrelas em todo lugar porque algumas delas já não existem há muito tempo. Assim, sua luz não chega mais à Terra. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas entenda, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma estação no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Alguns cientistas acreditam que nosso planeta costumava ter um satélite adicional. De acordo com pesquisas, um corpo celeste menor com cerca de 1.200 km de largura orbitava a Terra como uma segunda lua. Provavelmente ele colidiu com o nosso satélite principal mais tarde. Tal colisão poderia explicar por que os dois lados da Lua parecem tão diferentes um do outro. Um deles é super cheio de crateras e também é áspero. Ou pode ser aquela história do queijo. É normal que os planetas fiquem um pouco inclinados para o lado. A inclinação da Terra é de 23 graus, e é por isso que temos as estações. É verão quando a parte do mundo onde você está fica mais próxima do Sol. Também funciona da maneira oposta. É inverno quando você está na parte mais afastada dele. No entanto, Urano está inclinado mais do que o normal. Encontra-se em um ângulo de 98 graus, o que tem um enorme efeito em suas estações. Cada estação lá leva 21 anos para terminar. Algo para pensar na próxima vez que reclamarmos que o inverno parece durar para sempre.
Aqui na Terra, medimos distâncias em minutos e horas, talvez até dias. Leva 10 minutos para caminhar até a casa do seu melhor amigo ou 15 minutos para dirigir até o seu café favorito. Mas no espaço é diferente. É vasto, o que significa que medimos quanto tempo leva para chegar a um certo ponto em anos, ou, na maioria dos casos, anos-luz. Então, se um dia você quiser caminhar até a Lua, seriam necessários 9 anos para percorrer os 385 mil quilômetros. Talvez você queira dar um passeio até a estrela mais próxima a Centauri. Se você mantiver o pé no fundo a uma velocidade constante de 113 km por hora, chegará lá em cerca de 356 bilhões de horas, ou cerca de 40,5 milhões de anos. Confie em mim, depois dos primeiros 20 milhões de anos, você estaria se perguntando por que ir até lá. Marte contém o maior vale que descobrimos até agora, Valles Marineris. É um sistema bastante impressionante de canyons de 4 mil quilômetros de comprimento. Isso é 5 vezes mais do que o Grand Canyon. Pesquisadores o detectaram pela primeira vez na década de 1970. Um banco de vulcões localizado do outro lado da cordilheira do Canyon provavelmente ajudou a formar este vale. Ainda não descobrimos um planeta completamente feito de diamantes, mas em alguns planetas, na verdade, chove diamantes. Em Júpiter e Saturno, gigantes gasosos do nosso sistema solar, tempestades de raios transformam abundante metano em fuligem, que também conhecemos como carbono. A fuligem cai e se transforma em grafite. O grafite, por sua vez, se transforma em diamantes com um diâmetro de cerca de 1 centímetro. Antes de começar a descobrir como reservar uma viagem de campo para coletar diamantes, saiba que esses diamantes não duram. Depois que entram no núcleo do planeta, eles derretem. Já notou que se você olhar as estrelas 2 noites seguidas no mesmo horário, digamos às 21 horas, as estrelas ficam no mesmo lugar, mas a Lua não? Há 2 razões para isso. Primeiro, depende de que horas você vai observar as estrelas. Por exemplo, se você sair às 20 horas hoje e amanhã procurar por elas às 23 horas, verá a Lua em 2 lugares bem diferentes. Nesse caso, até as estrelas ocupam lugares diferentes no céu, já que nosso planeta está girando. Como você sabe, leva 24 horas para a Terra fazer uma volta completa. Isso significa que, do nosso ponto de vista, parece que tanto o céu quanto tudo lá em cima estão se movendo ao nosso redor uma vez a cada 24 horas. Da mesma forma, o Sol muda de posição, nascendo e se pondo todos os dias. Então, se você sair 2 noites seguidas na mesma hora, na maioria dos casos, terá que esperar mais meia hora ou até mais até que a Lua volte à mesma posição da noite anterior. As estrelas estão praticamente paradas. Parece que estão se movendo, mas isso é só porque a Terra está girando. Mas a Lua está realmente se movendo ao redor do nosso planeta, e ela passa por diferentes fases. Por exemplo, uma lua nova é quando está completamente escuro no céu. Uma lua cheia é quando seu lado diurno está voltado para a Terra. Demora cerca de 1 mês para a Lua dar uma volta completa ao redor da Terra. Talvez você tenha mais sorte em uma expedição de coleta de diamantes neste próximo planeta, a 40 milhões de anos-luz da Terra, 55 Cancrier. Os cientistas costumavam chamá-lo de superterra. Uma superterra é geralmente um planeta muito maior que o nosso. Este planeta, por exemplo, tem o dobro do tamanho da Terra. Está tão perto de sua estrela que faz um círculo completo ao seu redor em menos de 18 horas, o que significa que o ano lá é bem curto. Por estar tão perto de sua estrela, sua temperatura chega a incríveis 2.700 graus Celsius. Devido ao calor, em combinação com a densidade do planeta, os cientistas acham que seu núcleo deva ser formado por carbono na forma de grafite e diamantes. Há mais de 10 anos, os astrônomos descobriram uma enorme nuvem de vapor de água a 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a maior fonte de água que conhecemos. É também a mais antiga, datando de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Cara, se eu tivesse começado uma poupança 12 bilhões de anos atrás, com os juros, eu teria uma pilha de dinheiro agora. Mas eu não estava por perto. De qualquer forma, essa nuvem é tão grande que detém 140 trilhões de vezes a quantidade de água em todos os oceanos do nosso planeta. Essa nuvem meio que alimenta um buraco negro. Também pode conter gases suficientes, como monóxido de carbono, para encorajar o buraco negro a crescer 6 vezes mais do que é no momento. A temperatura média do nosso planeta é de cerca de 14 graus Celsius, e a temperatura mais alta já medida foi de 57 graus Celsius. Parece muito? Bem, em Vênus pode chegar a 482 graus Celsius, o que o torna o planeta mais quente do nosso sistema solar. No entanto, não é quente o suficiente para derreter aço. Precisaria de mais 1.370 graus para chegar lá. Mas é quente o suficiente para derreter chumbo. E quente demais para permitir a vida, pelo menos da forma que conhecemos.
Vênus nem é o planeta mais próximo do Sol, é Mercúrio, mas tem uma atmosfera super espessa que retém gases de efeito estufa. É como se você se cobrisse com um cobertor bem grosso no meio do verão. Estamos acostumados a ver vulcões expelindo lava quente derretida. Afinal, é isso que eles fazem, principalmente na Terra. Mas no espaço, os vulcões tendem a expelir metano, água ou amônia. E esses materiais congelam à medida que entram em erupção e eventualmente se transformam em vapor congelado e algo chamado neve vulcânica. Estou falando de criovulcões aqui. Você pode encontrá-los nas luas de Júpiter, Io e Europa, em Titã, a lua de Saturno e em Plutão. Esses vulcões são especialmente ativos em Io, que possui centenas de respiradouros. Veículos da NASA até capturaram alguns deles em erupção em tempo real. Plumas de vapor congelado saindo deles se estendiam por cerca de 400 quilômetros. O que exatamente acontece com a luz depois que ela desaparece dentro de um buraco negro? O fóton é uma partícula de luz. O horizonte de eventos é o limite do buraco negro. Quando algo, digamos, um fóton, cruza a linha e entra nesses limites, não pode mais escapar. Mas isso não significa que um buraco negro destruiu. Ele puxa o fóton rapidamente em direção ao seu centro, onde uma enorme massa é compactada em um espaço infinitamente pequeno. Mas não temos certeza do que acontece com fótons em condições tão extremas. Ainda um dos maiores mistérios. Um buraco negro destrói a luz ou não? Saturno tem 82 luas que conhecemos. 53 confirmadas e mais 29 que ainda estão na lista de espera para serem confirmadas como luas reais antes de receberem nomes oficiais. E uma de suas luas mais legais pode ser um pedaço de rocha de 1.470 quilômetros de largura, chamada Jápeto. É escura de um lado e clara do outro. Sua metade mais clara é 20 vezes mais reflexiva que a outra. Como se viu, o lado brilhante é o gelo. O lado escuro é um pouco mais complicado. Uma teoria diz que é escuro por causa de partículas vindas de outra lua, a chamada Feb. Outra teoria diz que pode ser devido ao calor. Como a lua está girando muito lentamente, seu material escuro está absorvendo o calor, o que a torna ainda mais escura. Quão grande você acha que um buraco negro pode se tornar? Em teoria, não podemos encontrar um limite para sua massa. Mas os astrônomos acreditam que os buracos negros ultramassivos, o MBHs, localizados nos núcleos de certas galáxias, têm, em sua maioria, até 10 bilhões de massas solares. Recentemente, eles até descobriram que esses UMBHs fisicamente não podem crescer muito mais do que isso, porque nesse caso, começariam a romper os discos de acreção que os alimentam. Dessa forma, eles meio que encheriam a fonte do novo material. A maioria das pessoas imagina o universo com uma cor entre água marinha e turquesa pálida. Até mesmo alguns pesquisadores pensaram que era assim. Se conseguiu determinar a cor cósmica, combinando a luz de mais de 200 mil galáxias dentro de 2 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Mas a cor real é mais próxima do bege. Os pesquisadores entenderam tudo errado porque havia um bug no software. Sério? Ele converteu o espectro cósmico na cor que nossos olhos veriam, se fôssemos expostos a ele. A equipe definiu essa cor como um latte cósmico. Faça uma dose dupla para mim, com baixo teor de gordura e para levar, por favor. Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte, você está flutuando sem peso no espaço, tomando uma xícara de delicioso chocolate quente, quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Hadfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio. Silêncio total. Mas ei, logo ali na esquina há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista, quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas espere, é realmente uma estrela? Infelizmente não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. E já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro.
Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias, mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Na próxima vez que fizer um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície, mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão. Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra. Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto, é apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade, mas no espaço fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará, então talvez passem alguns dias usando calças capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral. O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante. Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Hadfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria a cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá. Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça, e não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas, porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por 6 meses, ou até mesmo 1 ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira, ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade, e também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria à NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo. Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado, ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas obviamente não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima, porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein? Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não.
Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia, e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria, e de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas ainda assim envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar a Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível, mas ainda assim não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande. É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria, danificando tecidos e órgãos. Portanto, não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo? Houston, temos boas notícias. Um grupo de humanos selecionados está sendo entrevistado para embarcar nas primeiras férias comerciais ao espaço sideral. A agência espacial mandou uma pesquisa para ser respondida. Eles querem saber o que você levaria na mala nessa aventura espacial. Dependendo das suas respostas, você pode ser um dos escolhidos. Agora, que tal darmos uma olhada nessa lista juntos? Lápis. Acho que eu nunca teria pensado nisso, mas faz sentido. Diz a lenda que os Estados Unidos gastaram milhões de dólares tentando criar uma caneta que funcionasse no espaço. Como a falta de gravidade é um fator enorme, quero dizer, inevitável, da vida no espaço sideral, as canetas não funcionam. A tinta não fluirá para baixo como acontece aqui na Terra. Acontece que os lápis são suficientes. Dessa forma, você pode jogar quebra-cabeças de palavras com os outros turistas espaciais, ou até mesmo fazer alguns desenhos de sua aventura. Você nunca se esqueceria de levar uma escova de dentes, é claro. De acordo com astronautas veteranos, as escovas de dentes são muito simples, mas sua tecnologia é suficiente para o espaço. Se você apertar uma garrafa de água dentro de uma nave espacial, as moléculas de água flutuam em pequenas bolhas. Mas se molhar a escova de dente, ela naturalmente retém a água, mantendo-a úmida para receber o creme dental. Ah, e o que dizer sobre as meias? Que bom que você perguntou. Aqui vão 2 fatos. Primeiro, não há muita caminhada no espaço. As pessoas não tendem a tocar muito o chão lá em cima. E segundo, o espaço não é o melhor lugar para mostrar seu estilo de moda. Os astronautas tendem a usar roupas especiais enquanto estão lá fora, e isso não será diferente para você, que está de férias no espaço. Portanto, as meias manterão seus pés aquecidos e confortáveis, mas também mostrarão seu interesse em moda. Talvez um dia você use uma meia com uma cara sorridente, enquanto no outro dia você escolherá uma com o tema do Grinch. É claro que as meias são muito úteis a bordo de uma aeronave, pois permitem que você deslize pelas coisas com mais facilidade. Na próxima vez que eu for à loja de conveniência, lembrarei de comprar alguns lenços umedecidos para sua viagem espacial. Os viajantes espaciais experientes os adoram, e nem foi a NASA que os inventou, não é mesmo? Como a água é proibida dentro da nave espacial, a melhor opção são os lenços umedecidos. Melhor ainda se forem perfumados. Os astronautas usam até mesmo diferentes tipos de lenços umedecidos. Eles compram os que desinfetam e os que usam em seus corpos. Apenas certifique-se de saber como diferenciá-los quando estiver lá em cima. Há um mito popular que diz que a NASA inventou o velcro. A verdade é que tendemos a pensar que tudo que é usado no espaço foi inventado pela NASA para um propósito muito inteligente e específico. Mas não foi assim. O velcro foi inventado por motivos terrenos na década de 1950 por uma empresa suíça e adotado pelos viajantes espaciais porque funciona como um adereço antigravitacional. Ele não elimina a gravidade, é claro, mas você pode colar velcros nas coisas do dia a dia e depois pendurá-los no velcro preso às paredes da nave espacial. É um sistema muito inteligente, mas é melhor levar seu próprio par, certo? Se você estiver passando muito tempo no espaço sideral, fotografias de sua terra natal podem ser úteis, mas escolha bem as fotos. Como a espaçonave não é tão grande, o restante das pessoas a bordo saberá quais fotos você decidiu levar.
É melhor manter aquele pôster do Harry Styles em seu quarto na Terra, ok? Leve apenas fotos reais de pessoas que você conhece e ama. Será que eu ouvi pizza? Uma grande parte das viagens e da exploração de novos lugares é poder provar diferentes sabores de comida. No espaço sideral isso é um pouco mais complicado, mas pelo menos você pode levar uma pizza. Bem, na verdade você teria que mandar entregá-la em uma nave cargueiro. Dessa forma, os ingredientes viriam frescos e prontos para comer. Não seria a primeira vez que as pessoas no espaço tentariam comer junk food da Terra. Alguns astronautas já comeram até crepes e cachorros quentes. Talvez a melhor parte dessa festa da pizza seja o fato de sua comida poder flutuar. Não é uma maneira super agradável de saborear algumas iguarias terrestres? Por mais que eu entenda seu desejo de levar um banheiro nessa viagem espacial, isso é praticamente impossível. Eu entendo, algumas pessoas são apegadas aos banheiros de suas casas, e um banheiro espacial está longe de ser a experiência ideal. Mas a NASA vem aprimorando seu sistema de banheiros, e ao longo dos anos ele é o melhor que já existiu, portanto é melhor enfrentar a realidade. Aqui está algo que eu também levaria, um laptop. Mas para que ele serviria no espaço sideral, você pode se perguntar. Aparentemente, há internet em toda a Estação Espacial Internacional. Portanto, mesmo que você não passe a maior parte da sua viagem ancorado, poderá assistir à Netflix nos dias que estiver lá. Pois é, a internet em toda a estação, que loucura, não é? E por falar em lazer, adorei saber que você levaria um ioiô. Não tenho certeza de quão eficiente ele seria no espaço, já que não há gravidade para fazê-lo saltar para frente e para trás. Mas seria bom ver como o ioiô reage em um ambiente sem gravidade. Eu adoro quebra-cabeças. Com certeza isso também estaria em minha lista. Imagine tentar montar um quebra-cabeça que continua flutuando no ar. Talvez você tenha que criar um sistema para evitar que as peças separadas flutuem sem rumo pela espaçonave. Mas imagine que, quando terminar o quebra-cabeça da tartaruga, ela parecerá estar nadando ao redor da nave. Você não pode colocar uma janela na mala, mas elas são uma parte importante da vida no espaço sideral. Vamos ter em mente algumas das regras da viagem. Cada viajante terá a oportunidade de fazer uma caminhada espacial durante seu tempo no espaço. Isso já é muito. Considere-se sortudo, pois alguns astronautas de elite só conseguem fazer uma caminhada espacial durante toda a sua carreira. Isso acontece porque as caminhadas espaciais são arriscadas e exigem muito treinamento. Mas você receberá seu treinamento quando estiver lá em cima. O problema é que, nos outros dias, você ficará preso dentro de uma lata flutuante. Portanto, as janelas serão de grande ajuda. Elas farão você lembrar de onde está e darão alguma perspectiva do espaço e da Terra. É claro que você deve levar sua câmera. De que outra forma poderá registrar essa experiência única na vida? Apenas certifique-se de que ela funcione dentro de uma aeronave ou na estação espacial e você estará pronto para ir. Café. Não se preocupe, você não precisa levar seu próprio café. Até recentemente, os astronautas dependiam exclusivamente de xícaras de café preparadas instantaneamente quando estavam no espaço. Mas a sua sorte é que os especialistas em café já resolveram esse problema. Hoje em dia, existe o ISS Espresso da International Space Station. A máquina em si é semelhante em tamanho a uma máquina de café expresso terrestre, mas para tomá-lo, os viajantes espaciais precisam usar uma xícara de café de gravidade zero e um canudo. Se você tentasse bebê-lo como de costume, o café quente não chegaria à sua boca. Em vez disso, ficaria colado no fundo da xícara. Olha, eu adoro essa invenção. Por último, mas não menos importante, por que não levar seu violão? Percebi que estava faltando um instrumento musical. Se fosse um voo convencional, talvez você tivesse que pagar a mais pela bagagem. Mas como está tudo incluído, não seja tímido e leve seu violão. Astronautas como Chris Hadfield levam seus instrumentos musicais com eles quando estão no espaço. Ele até ficou famoso por sua versão de Boovy's Space Oddity de Boov, até o ponto em que o próprio Boov lhe disse que vivia a versão de Chris. Isso ajuda a passar o tempo, mas também é ótimo para socializar. Você consegue imaginar uma fogueira de mentira acontecendo no vazio do espaço? Eu consigo e parece muito legal. Bem, acho que você está pronto para começar. Ligarei pessoalmente para a NASA e pedirei que o escolham como um dos sortudos viajantes espaciais. Vejo você no espaço sideral, amigo.